Vamos aos princípios e bases legais da LGPD. A LGPD prevê princípios como a boa-fé. Mas o que é a boa-fé? A boa-fé é uma relação contratual pautada na ética, evitando-se cláusulas abusivas aos titulares de dados. O princípio da legalidade, por sua vez, significa que o controlador e o processador somente podem realizar o processamento de dados pessoais baseado na LGPD. Já o princípio da finalidade, por sua vez, significa o objetivo para o qual aquele tratamento de dados será feito, e ele deve ser informado ao seu titular. O princípio da adequação significa a verificação se aqueles princípios adequados na política de privacidade estão de acordo com o que está sendo praticado pelo processador ou controlador. Já o princípio da necessidade significa a minimalização dos dados, ou seja, somente aqueles dados necessários para o tratamento de dados e nada além. O processador ou controlador que coleta dados que são desnecessários para aquela finalidade almejada não poderão fazê-lo dessa forma. O princípio do livre acesso significa que o titular de dados tem que ter acesso facilitado aos seus dados, gratuito, de forma inclusive que ele possa alterar, enfim, diante de um livre acesso que realmente aconteça na prática. Já o princípio da prevenção significa que o controlador ou o processador precisam estabelecer meios técnicos capazes de garantir a segurança das informações que estão sendo tratadas naquele determinado sistema. E a qualidade? Né? A qualidade é justamente a verificação da finalidade, da exatidão desses dados e da própria integridade das informações que são inseridas pelos titulares ou são coletadas pelos titulares. O princípio da responsabilização, por sua vez, nada mais é do que as obrigações que o controlador e o processador possuem de fazer frente às determinações da LGPD. E a prestação de contas é justamente ele demonstrar, o controlador ou o processador, que estão sendo adotadas as medidas cabíveis de forma a assegurar o tratamento de dados que está sendo realizado. E a pergunta seguinte é: como se adequar aos princípios da LGPD? Em primeiro lugar, é preciso fazer as condições da organização, ou seja, levantar os requisitos. Quais são os dados tratados pela instituição? De que forma é realizada o processamento das reclamações, os pedidos dos titulares? Como que essa empresa fornece a segurança para os seus titulares? E quais são os mecanismos efetivamente empregados? E os padrões técnicos utilizados? Eles estão de acordo com o mercado? Eles são suficientes para proteger as informações, muitas vezes sensíveis, do titular? Quais são as obrigações específicas para os diversos envolvidos? Então, a equipe tem o quem? O gestor, tem o arquiteto de sistema e tem a parte da segurança da informação. Esses são os envolvidos. Essa equipe está sendo informada a respeito de cada atividade que deverá promover de acordo com o plano de conduta que a instituição possui. Outra questão: quais são as ações educativas que essa instituição está promovendo? Está realizando palestras? Alertando seus colaboradores? Identificando passo a passo no desenvolvimento dos projetos os requisitos da LGPD? Então, os mecanismos internos de supervisão, eles são importantes para mitigar os riscos existentes daquelas operações que estão sendo realizadas com os dados pessoais e mediante o comprometimento com os processos, com a política interna, a respeito das informações dos titulares de dados. E a partir da aplicação desses processos de políticas, de todo o conjunto de dados pessoais, de toda etapa de dados pessoais, seja na implantação de novos projetos,
seja nos projetos em andamento e até mesmo naqueles com gestão de mudança. Os requisitos da LGPD deverão ser contemplados para evitar multas, sanções administrativas, ações judiciais dos titulares de dados. Então tem que existir uma estrutura apta, em escala, em volume, para fazer frente a essas operações de tratamento de dados. As políticas, as salvaguardas, com base nesses processos constantes, sistemáticos, repetíveis de avaliação dos impactos e riscos à privacidade, são procedimentos importantes para garantir a LGPD em vigor. E com isso será possível estabelecer uma relação de confiança com o titular, com uma transparência assegurando a efetiva participação desse titular de dados. Ou seja, quando o titular de dados insere o seu OK para prosseguir a etapa seguinte no seu site, na sua interface, entendendo que os dados que ele colocou podem ser compartilhados com os parceiros comerciais, entendendo que após a utilização dos dados, o descarte será realizado de uma determinada forma, isso gera uma relação de confiança com o titular de dados, e essa relação de confiança é muito importante. E, portanto, essa integração de estrutura, de governança, com os mecanismos de supervisão internos e externos são capazes de assegurar uma adaptação, uma adequação aos princípios dispostos na LGPD. O tratamento de dados pessoais é todo e qualquer verbo relacionado ao processamento, ao tratamento de dados pessoais dos titulares, ou seja, coleta, armazenamento, compartilhamento, descarte, enfim, todas aquelas ações que se referem aos dados pessoais dos titulares. E, portanto, todo consentimento fornecido pelo titular de dados deve obedecer uma sistemática, um procedimento, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse consentimento ele deve ser fornecido para finalidades específicas, ou seja, finalidades declaradas pelo controlador, daqueles dados pessoais que efetuará a recepção dos dados dos seus titulares. Esse consentimento, portanto, deve ser específico, destacado para as finalidades declaradas, seja nos termos de uso, seja na política de privacidade daquele determinado negócio que fornece produto e serviço, e essa manifestação ela deve ser livre, inequívoca e espontânea. Nesse caso, o que se espera é que não existam consentimentos genéricos, ou seja, quais são as finalidades que aqueles dados pessoais estritamente necessários para o desenvolvimento daquela atividade econômica, daquele fornecimento de produto e serviço, precisará para prestar o serviço. Então, nesses casos específicos, o consentimento genérico não será suficiente. É preciso que o titular esteja empoderado, ou seja, que ele delimite, defina, tenha total poder sobre os dados pessoais que ele fornecerá a respeito daquele tratamento, daquele processamento que será realizado. Mas existem algumas hipóteses previstas na Lei Geral de Proteção de Dados que permitem a dispensa desse consentimento. Essas hipóteses são taxativas e específicas previstas na LGPD. Uma dessas hipóteses é justamente a obrigação legal ou regulatória do controlador. Suponhamos que a autoridade supervisora, no exercício das suas competências, funções, ele notifique o controlador para que o controlador demonstre que está agindo de acordo com a LGPD. Nesse caso específico, o controlador ele não precisará solicitar o consentimento daquele titular de dados. Não só poderá, mas ele deverá cumprir com a obrigação legal de se reportar à autoridade supervisora, comprovando, demonstrando através dos registros que ele está efetivamente cumprindo com as obrigações na qualidade de controlador de dados. Ainda sabemos que a administração pública muitas vezes desenvolve políticas públicas
para o desenvolvimento dessas políticas públicas, coleta de dados dos seus titulares de dados e assim por diante. Nesses casos específicos, a lei também permite a dispensa do consentimento. Os estudos por órgãos de pesquisa, como já esclarecemos na aula anterior, são pesquisas específicas relacionadas a fins estatísticos, a fins científicos, a fins históricos. Portanto, aquelas empresas que fornecem produtos e serviços através do ensino à distância, por exemplo, aqueles sites que, por exemplo, comercializam apostilas de concurso público, para peritos forenses computacionais. Enfim, esses sites, esses negócios, eles devem se adequar à LGPD. Por quê? Porque eles não estão enquadrados no conceito da LGPD como órgão de pesquisa, mas são órgãos de pesquisa no desenvolvimento de suas funções e sempre que possível eles deverão se utilizar da anonimização para coleta de dados. Enfim, o órgão de pesquisa, eles estão isentos de pedir autorização ou consentimento do titular de dados segundo a LGPD. Portanto, esses órgãos, no exercício de suas funções e atribuições, poderão processar os dados pessoais, preferencialmente anonimizados. Nós já sabemos e já vimos antes que muitas vezes os dados anonimizados não serão considerados como dados pessoais para processar esses dados e tratar esses dados sem o consentimento do titular de dados. Ainda é possível a hipótese de dispensa do consentimento para a execução do contrato, ou seja, aquelas cláusulas previstas, especificadas, daquele termo de uso, daquela política de privacidade de dados que está ali colocada no site de forma transparente, de forma segura ao titular, ou mesmo dos procedimentos do contrato, em que o próprio titular de dados solicita, nesses casos específicos, a dispensa do consentimento. E nesse caso, ok. Portanto, o controlador ou o processador, eles poderão sim atuar mediante a dispensa do consentimento do seu titular. Ainda sabemos que é possível a dispensa do consentimento nos casos de uma defesa judicial, de uma defesa administrativa ou até mesmo a participação ou comparecimento do órgão arbitral. Sim, nesses casos específicos, para que o controlador e o processador possam se defender, eles poderão apresentar os dados pessoais e isso não dependerá do consentimento do titular de dados dessa alteração. Sabemos que existem muitos procedimentos relacionados a convênios de saúde, a apólice de seguros de vida. Nesses casos em que haja necessidade da proteção ou mesmo da vida do seu titular, do seu terceiro, há a possibilidade da dispensa do consentimento pelo titular de dados. Saúde, ou seja, naqueles procedimentos com profissionais de saúde, autoridades sanitárias, nesses casos específicos, também está dispensado o consentimento do titular de dados. E por fim, aquele consentimento que não precisa ser coletado quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou do terceiro, ou seja, o controlador tem um interesse legítimo que deve ser preservado, e nesse caso não será necessário coletar o consentimento dele. E para a proteção do crédito, sabemos que na praça de crédito existem dados que acabam circulando que muitas vezes o consumidor, o titular de dados, é devedor em diversos estabelecimentos. Tem um nome protestado, sofreu ações judiciais pelo não pagamento de dívidas. Nesse caso, para preservar a própria livre circulação do crédito, há a dispensa do consentimento do titular de dados. Afinal de contas, o titular de dados que seja devedor, que estava protestado no mercado, sofrendo
processos judiciais, penhoras pelo não pagamento de dívidas, ele não vai fornecer o consentimento. Porque se ele fornecer o consentimento, a autoridade, aquelas empresas vão consultar e vão constatar que esse titular de dados não atende os requisitos da empresa. Porque se ele já deve a outras empresas de outro ramo, obviamente será um devedor de mais uma empresa. Então, nesses casos, para a proteção de crédito, não há necessidade do consentimento do titular, portanto, também está garantida a dispensa do consentimento. E os dados pessoais sensíveis? Os dados pessoais sensíveis, no geral, obedecem à mesma sistemática, ou seja, também devem ser fornecidos os consentimentos dos titulares de dados a respeito de finalidades determinadas, especificadas. O consentimento tem que ser específico, destacado para as finalidades declaradas na política de proteção de dados e nos termos de uso. Nesses casos específicos, o próprio controlador ou processador, assim como os dados comuns, ele precisará muitas vezes cumprir obrigações legais. Nesse caso de cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, ele não precisará consultar o titular de dados, ainda que esses dados sejam sensíveis. Portanto, nessas situações específicas está dispensado o consentimento do titular de dados. E ainda para a própria administração pública, suponhamos, daqueles programas de execução de políticas públicas, envolvendo pessoas que são portadoras de doenças. Ainda para o exercício regular de direitos no processo judicial, administrativo ou arbitral. Assim como há nos dados pessoais comuns, foi declarado que a dispensa do consentimento para o exercício regular, para o exercício da ampla defesa, do contraditório, seja no processo administrativo, processo judicial ou mesmo perante uma câmara arbitral, é importante que realmente estejam verificados a dispensa do consentimento dos titulares de dados. Para a proteção da vida. A proteção da vida física do titular, saúde, procedimentos relacionados à saúde ou mesmo em entidades sanitárias e a fraude, para a prevenção e segurança do titular são aqueles casos envolvendo umas transações de alto volume, em que, em si, as transações não são dados pessoais sensíveis, mas essas transações podem estar relacionadas a dados pessoais sensíveis. Nesse caso, também os dados pessoais sensíveis relacionados à prevenção, à fraude e segurança do titular estão garantidos. Bem, vamos falar sobre os direitos do titular de dados. O titular de dados tem os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. Esses direitos já são previstos na Constituição Federal e até mesmo em outras legislações, como o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, e a LGPD só veio reforçar esses direitos fundamentais, empoderando o titular de dados, que é o foco principal da LGPD. O titular de dados tem direito ao livre acesso das informações. Esse livre acesso está relacionado com o princípio da qualidade, ou seja, a exatidão dos dados pessoais. Portanto, o titular de dados pode pedir alteração, correção, atualização dos seus dados pessoais. O importante direito que vem estabelecido na LGPD, que deve ser rigorosamente obedecido pelos controladores e processadores, é o que? A finalidade do tratamento daqueles dados pessoais coletados. Então, o titular de dados ele deve ter esclarecido, ou seja, no contrato, seja nos termos de uso ou na política de privacidade, a respeito de quais as finalidades que os dados pessoais deles estão sendo coletados. A portabilidade de dados é um direito que vem previsto pela LGPD a respeito do titular de dados, que deseja migrar os seus dados pessoais.
Portanto, independente se ele está migrando por insatisfação do serviço ou porque a nova empresa lhe proporcionará outros benefícios, ele tem esse direito. E a anonimização, da qual tratamos antes, que é a técnica para desassociar aquele dado a determinado titular, também é um direito do titular de dados. Assim como o titular de dados também tem direito de solicitar o bloqueio e até mesmo a eliminação dos seus dados pessoais. As empresas no geral e também o governo, né, deverão fornecer ao titular de dados a transparência a respeito de como, com quem os seus dados pessoais poderão ser compartilhados. Então, por exemplo, uma empresa ela fornece um aplicativo para monitoramento de corridas. Ela não precisará estabelecer um nome a nome dos seus parceiros comerciais, mas ela precisará definir quais são os tipos de parceiros comerciais com quem os dados pessoais dos titulares eles poderão ser compartilhados. No caso desse exemplo, a empresa que fornece produtos relativos a corredores, as corridas, faz sentido. Então, esses dados pessoais dos titulares poderão ser compartilhados e deverão ser consentidos pelo titular de dados. Ele tem que aceitar esse tipo de ação. Também, com relação ao consentimento, é importante informar que o titular deve ser esclarecido a respeito da negativa do consentimento. Se é verdade que ele pode se opor, se negar a determinados consentimentos para certas finalidades, também é verdade que ele deverá ser esclarecido a respeito da negativa do fornecimento desse consentimento. A revogação do consentimento deve ser disponibilizada da mesma forma que o consentimento, ou seja, facilitado, gratuito, para que o titular de dados logo acesse seus dados, tenha essa informação e essa possibilidade à disposição. Então, deverá ser feita uma manifestação, nesse caso, expressa do titular. Um procedimento que permita que ele execute essa função daquele determinado sistema, daquela determinada plataforma. Agora, o consentimento anteriormente fornecido pelo titular de dados permanece válido. A revogação entrará em vigor a partir do momento que ele remover seu consentimento, exceto se o titular de dados solicitar a eliminação das informações dos seus dados pessoais daquela base de dados. Então ele tem que solicitar a eliminação das informações para realmente não tê-las mais à disposição. E é importante falarmos do vício do consentimento. Opa! O que é o vício do consentimento? O vício do consentimento acontece quando o titular de dados é induzido ao erro, é ludibriado, é vítima de uma fraude, de uma propaganda enganosa. Nesses casos específicos, a capacidade do titular de dados fica comprometida, porque lhe foi apresentado um cenário que não corresponde à realidade. Nesses casos específicos, o controlador tem que tomar muito cuidado, fornecendo e coletando o consentimento específico do titular para finalidades declaradas, porque cabe a ele o ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar que aquelas antigas autorizações genéricas, que anteriormente eram contatadas, em que o titular clicava no item e consentia por todas as finalidades. Elas são consideradas nulas pela LGPD. Portanto, cabe ao controlador o ônus de provar que ele está atuando de acordo com a LGPD, da mesma forma que o processador. E o descarte de dados? Como deverá ser realizado esse descarte de dados? Se a finalidade estabelecida foi alcançada, nós estamos numa legítima hipótese de descarte de dados. Atingiu a finalidade, eu posso ter a hipótese de descarte.
Ainda poderá ser feito o descarte de dados quando o período definido pelo controlador e pelo processador foi atingido. Então, a política de privacidade no contrato, nos termos de uso, estaria estabelecida até quando o controlador ou processador poderá manipular essas informações. Atendido esse prazo, poderá acontecer o descarte dos dados. Também acontece do titular comunicar, no exercício até mesmo da revogação do seu consentimento. Nesse caso, é permitido o descarte dos dados porque o titular ele comunicou a revogação e deseja o descarte. Ainda, a autoridade supervisora poderá determinar o descarte de dados. Suponhamos que ela constatou uma irregularidade que comprometa a segurança dos titulares de dados e notifique o controlador ou o processador para descartar, para eliminar os dados pessoais dos seus titulares. Nesse caso, o operador deverá acatar o que a autoridade supervisora lhe notificou para fazer. Existem algumas permissões legais a respeito da transferência internacional de dados. E quando ela poderá acontecer? Quando os países que estiverem relacionados oferecerem um grau de proteção compatível à LGPD. Portanto, o controlador ele tem que garantir que cumpre a LGPD, que os princípios, normas, diretrizes estão realmente sendo seguidos. Ainda quando houver uma cooperação jurídica internacional entre países, serviços de inteligência, investigação, avaliação criminal, que são situações que permitem a transferência internacional de dados, isso também vai poder acontecer. Para a proteção da vida, se tem o interesse da preservação física do titular e do terceiro, também é uma possibilidade de transferência internacional de dados. A autoridade supervisora ela pode determinar e pode autorizar a transferência. A transferência também pode acontecer quando resultar num acordo de cooperação internacional. Suponhamos que 3 países estão acordando determinados itens que contemplam a transferência internacional. E esse acordo acaba deixando como legítimo a transferência internacional dos dados. Também poderá acontecer para a execução de política pública, a atribuição legal de serviços públicos. Mas, de toda forma, sempre tem que haver o consentimento específico, prévio, em destaque. Então, repito, sempre tem que haver consentimento específico. Ele é prévio, é em destaque, para que o titular tenha ciência de que seus dados pessoais poderão ser transferidos ou a outros países, ou seja, deverá haver uma finalidade distinta ali, bem destacada, para que ele exerça o seu consentimento. Ainda poderá acontecer a transferência internacional para o cumprimento de obrigações legais, regulatórias, que são hipóteses que nós já tratamos antes. Para a execução ou procedimento do contrato a pedido do próprio titular e ainda para exercício regular de direitos do controlador ou do processador na defesa judicial, na defesa administrativa ou numa câmara arbitral. Agora vamos refletir um pouquinho sobre o nosso case de exemplo. Lembram dele lá que eu defini na primeira aula? Que deve formar uma lista dos principais pontos para o atendimento da LGPD na elaboração da nossa política de privacidade. Então, nos casos em que já existia a política de privacidade, precisaremos fazer a atualização. Vamos supor que não é o caso do nosso negócio, que é o IoT Tracking Store, que começará do zero. Mas existem outros negócios de venda de produtos e serviços que já têm uma política, que precisará ser atualizada, revista de uma maneira constante.
Então a primeira questão é: os dados coletados estão de acordo com a política de privacidade declarada? É importante seguir exatamente o que define a LGPD, para evitar a atuação e a aplicação de sanções. No caso do nosso IoT Tracking Store, quais são os dados coletados? Vamos lá. Relembrando o que a gente trabalhou. O nome, o RG, endereço físico, o endereço eletrônico, CPF, dados a respeito do veículo, a permissão para a instalação dos cookies, porque com base nos cookies será feito o monitoramento do comportamento do titular de dados, podendo acontecer o envio de e-mail marketing e outras promoções relacionadas aos produtos e serviços. Então, são informações importantes, como os dados bancários, para que a empresa, a IoT Tracking Store, ela consiga executar os trabalhos para os quais ela foi contratada. Bem, e ainda, quais são as finalidades? Então, se é uma empresa que monitora bens, esses dados são coletados para que haja a execução efetiva e a entrega das informações a respeito do monitoramento desses bens. É preciso definir de forma clara e objetiva o consentimento. O não consentimento ou a revogação do consentimento, quais são as aplicações caso o titular não forneça o seu consentimento para compartilhamento. Então, por exemplo, das suas informações com o processador, que tem que ser declarado esse processador. Então, caso ele não aceite, muito provavelmente a operação em si ficará prejudicada. Porque é o processador quem trata as informações e provavelmente fará o acompanhamento do bem que está sendo monitorado, sob a orientação e a determinação do controlador. Se o titular não me entrega as informações para eu prestar o serviço, eu tenho que ter essas condições mapeadas e esclarecidas. Então, o titular de dados tem que ficar esclarecido sobre as consequências do não consentimento e também sobre a possibilidade de revogação do seu consentimento, que valerá a partir do exercício dessa revogação. Então, os dados fornecidos anteriormente continuarão sendo tratados, salvo se ele solicitar expressamente a eliminação, a exclusão desses dados pessoais. Todo esse procedimento tem que ser feito de forma transparente, informada. Então, outras finalidades poderão estar acompanhadas. É o caso do IoT Tracking Store. Olha só, as informações coletadas também são informações para a manutenção dos registros internos do IoT Tracking Store, para a melhoria dos próprios produtos e serviços, para as informações de marketing. Os cookies quando instalados, que falamos há pouco, têm que ser apenas para o mínimo necessário para atender finalidades claras. O usuário não pode ser monitorado em outras condutas que não sejam aquelas especificamente relevantes aos serviços dos produtos oferecidos pela empresa. E ele tem que saber isso, ele tem que ter essa segurança. E em se falando de segurança, é essencial que o titular de dados saiba que os seus dados estão sendo coletados, armazenados em ambiente seguro e que a empresa se utiliza de técnicas no mercado disponível para atingir essa segurança ao titular de dados. Então, quais são os seus parceiros comerciais? Os produtos e serviços desses parceiros. Não é preciso dizer o nome específico dos parceiros comerciais, mas sim indicar os tipos de parceiros comerciais com que os dados dos titulares deverão ser compartilhados. E as responsabilidades. Como ficam as responsabilidades? Então, eu, controlador IoT Tracking Store, que recebo os dados e transmito esses dados para o processador, que trata as informações, eu tenho a responsabilidade de responder
perante a você, que é titular de dados, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. E ainda me reportar à autoridade supervisora. Então, cada qual tem a sua responsabilidade nesse processo. Outro exemplo. Eu, controlador, indico sites e links, produtos e serviços de outros parceiros comerciais, mas não sou diretamente responsável, não tenho obrigações em relação a isso, e o titular é livre para escolher outros produtos e serviços. Portanto, a isenção de responsabilidade a respeito desse controlador, que apenas indicou outros serviços e produtos relacionados, está acontecendo. Informação é essencial. Os dados do controlador e também os dados do encarregado de proteção de dados do IoT Tracking Store, para que o titular possa se reportar, para que também a autoridade supervisora possa notificá-lo. Enfim, a LGPD possa ser cumprida também nesse aspecto. Então, dados dos responsáveis é extremamente importante, é essencial, ok? Dados dos encarregados e do controlador. As informações referentes ao compartilhamento. Bem, as informações referentes ao compartilhamento, o titular de dados autoriza o compartilhamento das suas informações com essas empresas terceiras? Ou ela não autoriza? Essas empresas são tais, tais e tais, ou, como dissemos antes, os tipos de empresas com quem esses dados podem ser compartilhados. E de que forma é feito o descarte desses dados? Quanto tempo esses dados são armazenados? Quais são os direitos do titular segundo a LGPD? E as boas práticas? Bem, também é importante dar transparência dessas boas práticas. Não precisa dizer uma a uma, mas apenas transmitir ao titular da empresa que essa empresa atua com boas práticas para que isso gere mais confiança e sustentabilidade no negócio, mantendo esse cliente para esse produto, para esse serviço e para outros futuros. E um aspecto importantíssimo em relação à elaboração, atualização da política de privacidade, porque a empresa ela vai se inovando, vai incorporando novos produtos e serviços dentro do seu ramo de atuação. E é o treinamento das equipes, esclarecimento sobre a LGPD, ações educativas, treinamentos, cursos, palestras, para que haja uma atuação mais centralizada de cada equipe e mais consciente, ajudando o processo como um todo. Ou seja, para que os participantes, os envolvidos, saibam os seus papéis, saibam as suas responsabilidades e entendam que desde o nascimento do projeto, os requisitos da LGPD estejam contemplados. Eles não precisam ser advogados, não precisam ser especialistas da Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem que ter a ciência daqueles requisitos no que toca às suas próprias atividades, no desenvolvimento das suas funções. E os documentos e registros auxiliarão em todo esse processo, seja internamente, para que a empresa tenha visibilidade, possa treinar as equipes com mais adequação, seja externamente, caso seja notificada e tenha que apresentar essa documentação, esses registros à autoridade supervisora. Então, pessoal, eu deixo aqui a lista completa de itens para compor a nossa política de privacidade de exemplo. Eu fui explicando cada um dos itens, mas considerando todo o conhecimento, todas as regras que a gente visitou durante o curso, me ajuda a ter uma lista, uma espécie de checklist que, ao contemplá-la, eu estou tendendo a uma boa cobertura da nossa LGPD. Deixo também a bibliografia complementar, muito útil para o aprofundamento, principalmente porque essas referências elas possuem um embasamento em normas. É isso, muito obrigado.